Estamos de volta para mais uma Escola Bíblica. É um prazer enorme estar na sua companhia. Como sabe, durante toda esta temporada temos a fazer-nos companhia a Carmen Maciel. Carmen, mais uma vez, bem-vinda. Obrigada pelo convite. Nesta aula, nós temos um título bastante interessante, aliás, diferente dos títulos anteriores, que muitas vezes não davam a entender aquilo que era o assunto principal da nossa aula, mas este é bem direto, diz Serviço na Igreja do Novo Testamento. E certamente que ao longo da aula de hoje vamos perceber que serviço era este. Por isso eu começo pelo princípio, que é pelo sumário. Que texto escolheste, que noção escolheste para nós hoje em sumário? Então, o sumário vai dar-nos a ideia de que, pelo exemplo de Jesus e pelos seus ensinos, os primeiros líderes cristãos encorajavam os crentes a viverem uma vida de fidelidade e de serviço, especialmente em favor dos necessitados. Vamos olhar para um versículo muito singular no contexto de toda a Bíblia, que fala a noção até da igreja verdadeira. Qual é que é a noção para a igreja? Mas passo a ler então, para depois falarmos sobre ele. Encontra-se em Tiago, no primeiro capítulo de Tiago, e é o versículo 27. Passo então a ler, diz o seguinte: A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Bem, Carmen, eu não sei se nós não faríamos, eu diria, só uma temporada só sobre este assunto. Mas a verdade é que quando Jesus ascende aos céus, ele depois volta outra vez para a terra, depois da sua ressurreição, está com os discípulos para mais, eu diria, mais uma temporada também com os discípulos, mais uma missão, e vai orientar os discípulos naquilo que é uma missão bem presente, uma comissão que vem a ser conhecida por todos como a Grande Comissão. Esta Grande Comissão, em que medida é que ela se trata, ela trata das práticas das boas obras sociais? Muito bem. Então, antes de responder à tua questão sobre esse relacionamento com as boas práticas, eu gostaria apenas de contextualizar esta grande incumbência que acabas de referir para todos aqueles que nos seguem. Se quiserem acompanhar, está em Mateus, no capítulo 28, nos versos 18 a 20, num conjunto de textos exatamente intitulado A Grande Comissão, como aqui referes. Se nós procurarmos outras definições, podemos ler no Comentário Bíblico Adventista, que também poderíamos intitular este conjunto de versículos como a Carta das Missões Estrangeiras. E é uma missão que tem, em especial, 3 incumbências. A incumbência de discipular, batizar e ensinar. Todos nós conhecemos este conjunto de versículos onde aquele mandato de Jesus é muito conhecido. Nós podemos encontrá-lo no verso 19. Jesus, investido de toda a sua autoridade, diz: Ide, portanto, fazei discípulos, portanto a noção de discipular, de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até à consumação dos séculos. Portanto, encontramos aqui, no fundo, o conjunto de tarefas que são dadas aos apóstolos quando estão a iniciar a era do Novo Testamento. Na realidade, quando procuramos algumas análises sobre este conjunto de textos, vemos que a maior parte dos estudos se centram nesta questão do ide e fazei discípulos batizando-os. Portanto, centram-se muito nestas duas primeiras noções, como um chamado aos seguidores de Jesus para irem exatamente por todo o mundo. Lá falávamos das cartas estrangeiras, não é? Portanto, ir a todo o mundo, a todos os povos, levando as boas novas da salvação do Evangelho e batizando em nome das 3 pessoas da divindade, porque assim acreditamos que as 3 criam esta unidade, Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, neste conjunto de textos estamos a falar da responsabilidade de partilhar a fé. Como dizia, é um conjunto muito estudado e por isso eu gostaria de me centrar agora no verso 20 para responder diretamente à tua pergunta, como é que entra aqui a noção das boas obras e da responsabilidade social. Então, neste verso 20 é referido que os discípulos, ao formarem novos discípulos, devem ensiná-los a guardar todas as coisas que Deus tem ordenado. E no seio destas coisas que Deus tem ordenado, vamos encontrar a chave para a tua resposta. Já que anteriormente frisei que, se nós procurarmos na Bíblia quantas vezes temos ordenanças diretas de Deus, são muito poucas as referências. Num estudo que tive a oportunidade de fazer recentemente, encontrei apenas 4 vezes esta ordenança direta de Deus de como devemos fazer algo.
E eu gostaria de partilhar convosco então quais são todas as coisas que ele nos tem pedido que nós cumpramos. Podemos encontrar em 1 Coríntios 9:4, a primeira, e a sua ordenança aqui é anunciar e viver o Evangelho. Nós já vamos ver mais à frente esta noção. Em 1 Coríntios 7:17, é-nos ordenado que andemos segundo o chamado que nos foi enviado. Portanto, se fomos chamados para cumprir uma missão, é nessa missão que devemos andar e não tentar inventar a roda, como às vezes costuma dizer. Muito interessante que, para além deste relacionamento entre nós e Deus e o relacionamento com o chamado que recebemos, há uma ordenança de Deus que é dada no seio do casamento, em que Deus ordena a fidelidade conjugal. Podemos ler isto em 1 Coríntios 7:10. E por último, e aqui sim entramos na obra social, um versículo já aqui frisado, Deuteronômio 15:11, onde, no contexto da profecia em que jamais deixarão de existir pobres na terra, Deus diz: eu te ordeno, sem falta abrirás a mão ao teu necessitado. Então, centrando-nos neste último mandato dado aos discípulos, nesta esfera social, nós vamos ver que, na realidade, Deus não está a dar uma tarefa nova. Deus não está a pedir uma coisa que eles nunca tinham ouvido falar ou nunca tinham visto, mas sim uma continuidade da missão que Jesus havia se predisposto a fazer quando aqui chegou. Portanto, a sua missão ele anunciou-a quando iniciou o seu ministério, que veio para servir, para estar com os necessitados. E é interessante, uma outra noção aqui neste versículo que há pouco líamos, fala toda a autoridade, todas as nações, todas as coisas, portanto, a palavra todas surge aqui muitas vezes. E é interessante que, se nós procurarmos no comentário bíblico adventista, nos diz que esta noção de todas deve levar-nos a entender que nada deve ser omitido, nada daquilo que Deus nos mandou guardar deve ser omitido. Portanto, não cabe ao ser humano declarar que alguns dos ensinamentos de Cristo ou as suas ordenanças estão fora de moda. Portanto, devemos guardar todas as coisas da mesma forma. Assim, esta grande comissão, que envolvia cuidar do ser humano nas diversas dimensões, fossem elas espirituais, relacionais, sociais, físicas, está relacionada com as obras sociais, tanto como com o evangelismo, na mesma medida. Sendo que, quando Jesus volta para junto do Pai, ele diz aos discípulos que queria enviar um Consolador. Sabemos que mais tarde é enviado o Espírito Santo, conhecemos no contexto do derramamento do Pentecostes, e há naquele momento um crescimento exponencial de crentes, e é ali que surge, de alguma forma, a Igreja como nós a conhecemos hoje. E Deus também vai mostrar, e a Bíblia mostra-nos, algumas características dessa Igreja, desse movimento que surgiu nessa altura. De que forma é que essas características dessa Igreja têm lições para nós nos dias de hoje? Tem lições extraordinárias. Como aqui referimos na primeira aula, eu não sou formada em teologia, portanto estou aqui a título de curiosidade, entre aspas, aproveitando a minha experiência na área social. Mas é para mim muito importante, quando estudo estas temáticas, centrar-me na Bíblia. E é exatamente isso que vou fazer para te responder esta questão. Nós podemos encontrar em Atos, no capítulo 2, os versículos 42 a 47, as respostas sobre as características que estas primeiras comunidades tinham e que nos dão lições, na realidade, extraordinárias. Então, a primeira é que este conjunto de crentes preservava na doutrina que os apóstolos tinham ensinado. Este preservar quer dizer que eles davam constante atenção a toda a doutrina que lhes tinha sido, portanto, ministrada. Por outro lado, havia uma real fraternidade. O que é que isto quer dizer? Eles fortaleciam-se na comunhão uns com os outros. Tinham temor a Deus. É algo também muito importante. O temor aqui refere-se à reverência. E era uma reverência, um temor, numa relação diária com Deus. Permaneciam juntos e tinham tudo em comum. Esta noção é interessantíssima. É difícil hoje para nós entender, mas que nos deve dar lições importantes de como é, na realidade, fundamental que nós possamos, em comunidade, fortalecer-nos. Se viam alguém em necessidade, isto hoje é quase impensável, vendiam algo e distribuíam. Portanto, se um vizinho estava em dificuldades, vendiam. Mesmo que os recursos não existissem, exatamente, eles tornavam possível a existência desses mesmos recursos para ir ao encontro da necessidade. Isto é extraordinário. Quem de nós estaria disposto a vender uma propriedade, um carro, o que quer que fosse, algo valioso, para socorrer um vizinho ao lado que está em necessidades? Portanto, uma lição muito preciosa para cada um de nós. Iam diariamente ao templo, diz-nos que com frequência participavam na Santa Ceia, por
portanto estavam neste relacionamento diário com Deus, tinham um hábito muito interessante, que era o hábito de orar, fosse ele em particular ou em público. Algo muito interessante, nós sabemos que hoje em dia isto também se coloca muito em prática quando nós queremos conversar com alguém, fechar um negócio, ver alguém que já não víamos há muito tempo, o que é que nós fazemos? Sentamos-nos à mesa. E estas primeiras comunidades, diz-nos os versos, que tomavam as suas refeições muitas vezes em conjunto com grande alegria e singeleza de coração. Portanto, é algo realmente maravilhoso e louvavam a Deus e, por último, granjeavam a simpatia de todo o povo. Que comunidade com estas características é que não iria recolher a simpatia de todos aqueles que estavam ao seu redor, uma vez que eram beneficiários? O impacto destes crentes foi de tal ordem que, como dizias na pergunta, resultou na conversão e o batismo de milhares de pessoas. No Comentário Bíblico Adventista, no volume 6, página 139, podemos ler que este primeiro grupo de crentes deu lugar a uma sociedade fundada com base na lei da simpatia e da negação do eu, não na lei do interesse próprio e da competição. Isto é algo realmente inovador, uma lufada de ar fresco, porque, como nós já vimos anteriormente, a sociedade vinha muito marcada pelo egoísmo. Vimos também aqui como a questão de dominarem as rotas comerciais lhes tinha feito subir a riqueza à cabeça, como nós costumamos dizer, e, portanto, esta nova sociedade que Deus gostaria de implementar com a primeira comunidade de crentes baseada na lei da simpatia e da negação do eu. Isto é realmente muito importante. E, por fim, quando surgiam alguns problemas, procuravam com inteligência e com oração resolver esses mesmos problemas. Em Atos, no capítulo 6, verso 1, refere que, devido ao crescente número de necessitados, alguns estavam a ficar para trás. Ou seja, esta primeira comunidade de crentes, muito centrada nos outros, começou a crescer, até que, a determinada altura, parecia que já não havia capacidade de resposta. E quando notaram que havia umas viúvas que já não estavam a ser ajudadas porque não havia capacidade de se chegar até elas, houve alguém que reparou, chamou os apóstolos, identificou o problema, eles viram que por eles não tinham capacidade e o que é que eles vão fazer? Vão nomear um conjunto de homens. Diz-nos que estes homens eram pessoas piedosas, de boa reputação, dedicadas ao serviço, para que se pudessem ocupar única e exclusivamente destes casos dos necessitados, para que ninguém ficasse para trás. Isto é uma noção muito importante nos dias que correm, para aqueles que trabalham na área social e humanitária. Sabem que todas as nações estão a tentar comprometer para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e esta noção do não deixar ninguém para trás está muito presente. E é uma noção que eu não tinha esta ideia, mas que vem de trás, que é uma noção bíblica e, portanto, faz todo o sentido hoje no dia-a-dia. Creio que com estas características que aqui foram enunciadas nós podemos extrair exemplos maravilhosos para o nosso dia-a-dia e que podemos ter a seguinte conclusão: quão ricas e equitativas seriam as nossas sociedades hoje se nós conseguíssemos pôr em prática as características dos primeiros crentes. Fica aqui um repto para aqueles que vivem em comunidade, que somos quase todos, para que possamos pôr em prática. É verdade que não vamos conseguir fazê-lo todo de uma vez, mas se tiver ao nosso alcance, ajudar, orar por alguém, interceder, dar dos nossos bens, aquela noção que aqui já temos vindo a trabalhar, somos abençoados para repartir as bênçãos, comecemos devagarinho, até chegarmos a este ideal, que é aquilo que Deus deseja para a sua comunidade hoje em dia. Deixa-me fazer-te uma pergunta. Antes da Igreja Adventista ter, de uma forma estruturada e organizada, diferentes delegações da ADRA como sendo o centro, o foco da ação social na sua comunidade, antes desta realidade tinha uma outra realidade que dava o nome de Dorcas. Era também a área social, em homenagem a esta senhora que teve um impacto importante, precisamente na sua comunidade então, e nós, como adventistas, honrávamos essa senhora precisamente chamando a nossa área social de Dorcas. Porquê que a Igreja Adventista olhou para essa mulher com essa importância? Que impacto é que ela teve na sociedade? O que é que podias referir dessa senhora? É verdade, durante muitos anos a nossa Igreja teve esse ministério assim designado com o nome de uma mulher. Às vezes são poucos os casos que nós encontramos de mulheres na Bíblia, mas quando encontramos elas são realmente poderosas, impactantes. E nós podemos encontrar em Atos, no capítulo 9, características sobre esta senhora.
E há três essenciais que resultam no seu estilo de vida em prol dos outros. Diz-nos que esta senhora era alguém com fidelidade, com energia e com altruísmo. O seu foco era aqueles que a rodeavam. Ela ficou especialmente conhecida pelo contínuo cuidado que ela tinha com as viúvas da sua comunidade. Ela costumava fazer roupas com fins caritativos e, portanto, era conhecida assim. É muito interessante, no capítulo 9, como eu dizia há pouco, de Atos, no verso 36, diz assim: ela era notável pelas obras que fazia. Que título! Oxalá alguém um dia pudesse olhar para a forma como nós vivemos e como nós atuamos com os outros desta maneira. Ela era notável pelas obras que fazia. No comentário bíblico que citei há pouco, o comentário bíblico adventista, no volume 6, na página 242, nós podemos ler o seguinte sobre esta mulher. A benevolência de Dorcas era demonstrada de duas formas principais. Ela fazia serviços de boas obras e doava recursos por meio de esmolas. Não se satisfazia em fazer caridade apenas à distância, mas doava de si mesma e dos seus bens. Portanto, não só ela colocava os dotes que tinha nas suas mãos para fazer as roupas, mas esta mulher ainda procurava dar não só de si mesma, mas também dos seus bens. E o que é que aconteceu? Esta senhora veio a adoecer e a sua doença foi de tal ordem que ela faleceu. Segundo o relato bíblico, as pessoas da sua comunidade começaram a chorar, começaram a lamentar a perda desta mulher. O apóstolo Pedro, que estava numa cidade vizinha, foi chamado a intervir neste caso. O que veio a acontecer? Sabemos que, por intermédio do poder do Espírito Santo, Pedro, com esta mulher, pôde restaurá-la para que ela ressuscitasse e voltasse a viver. Portanto, Pedro possibilitou a ressurreição desta mulher que era tão importante na sua comunidade. Deus vai usar então a revelação do seu amor e do seu poder na vida e na morte de Dorcas. Portanto, se na vida ela testemunhava do que é ser fraterno e bondoso, com a sua morte Deus vai também usar para produzir um forte impacto sobre o povo de Jope, que era a cidade onde esta mulher vivia. E deixo aqui um repto, uma questão que nos deve fazer pensar. Se eu ou qualquer outro crente que tem o mesmo conhecimento que Dorcas tinha sobre aquela que é a nossa responsabilidade social, morrêssemos, seríamos pranteados ou sentiriam a nossa falta? Devemos pensar em formas práticas sobre a forma como podemos deixar um melhor legado de justiça que faça jus ao nome do Deus a quem servimos. Por falar em legado, estou-me a recordar que a Bíblia tem muitas referências à área social. Às vezes nem sempre de uma forma direta, mas as referências estão lá. Mas é verdade que os apóstolos Paulo e Tiago destacam-se entre os demais pelas diferentes referências que fazem precisamente estas questões sociais. E tu falaste em legado e eu lembrei-me que legado foi esse que Tiago e Paulo nos deixaram na área social. Vamos então começar por Paulo. Paulo foi um grande apóstolo que tomou sobre si a missão de levar o Evangelho ao mundo gentio. Contudo, Paulo teve um cuidado extremo com esta área social. Nós podemos ler em Gálatas 2:10 que ele diz: lembrem-se dos pobres como eu também me esforcei por fazer. Portanto, vemos aqui uma pessoa que não separa a área evangelística da área social, sabendo que são complementares e necessárias uma à outra. E por isso Paulo deixa-nos claros reptos de que nós devemos fazer a mesma coisa e envolver-nos. No capítulo 12 de Romanos, ele deixa como que uma espécie de guia do bom viver e de como amar aqueles que nos rodeiam. Nós já não temos muito tempo, mas eu gostava de enumerar uma série de conselhos que Paulo nos deixa. Cada um não pense em si mesmo além do que convém, cada um tenha uma noção da sua função no coletivo. Temos esta ideia da Igreja como corpo e cada membro é essencial, nenhum mais importante que o outro. Cada um contribua com liberalidade, sinceridade, singeleza de propósitos, sem se gloriar por aquilo que faz. Quem exerce misericórdia, que o faça com alegria. Não andemos tristes porque demos de nós e dos nossos recursos. Cada um ame sem hipocrisia. Cada um se regozije na esperança, sendo paciente na tribulação, perseverantes na oração e esforçando-nos para praticar a hospitalidade, que era algo muito importante na época de Paulo e que para nós é também algo que nós devemos fazer. É um repto que nos é dado, sobretudo com estrangeiros, imigrantes, refugiados, esta questão da hospitalidade. Muito rapidamente,
passamos a Tiago, que nos deixou um legado que alguns descrevem como o livro de provérbios do Novo Testamento. Não tinha esta noção, quando pesquisei sobre este assunto, é muito interessante que este foco da piedade prática seja revelada em Tiago. Os seus escritos revelam então a necessidade que os cristãos têm de ser cumpridores da palavra e não somente ouvintes, bem como a urgente necessidade de perceberem, como tu dizias no início, com aquele verso que eu escolhi para partilharmos, Tiago 1:27, que a verdadeira religião passa por uma vida de serviço que resulta da manifestação da fé verdadeira. São ainda interessantes as referências que Tiago deixa aos ricos, que enriquecem não por serem justos, mas sobretudo porque, tendo trabalhadores ou tendo as suas riquezas, não dão o devido pagamento ou recompensas. Portanto, um alerta muito rápido para esta circunstância que infelizmente já não temos tempo de explorar. Portanto, tanto Paulo como Tiago relembram os leitores que somos abençoados, a fim de sermos uma bênção nas comunidades onde estamos inseridos. Carmen, quero-te agradecer. Eu vou tomar essas tuas últimas palavras precisamente como a parte prática, porque mais prático não podia ser, não só para a nossa vida, até daquelas que nós que estamos aqui a falar, não é? Portanto, estas lições foram em primeiro lugar para nós. Exatamente. Não estamos aqui como orautos da verdade, falando para outros, nós somos os primeiros beneficiários desta aula. E convido também a quem está desse lado a poder acompanhar e aprender, não connosco, mas aquilo que é o relato bíblico e como ele nos dá orientações específicas para esta questão, para esta área social. Desde já fica então encontro marcado para a próxima aula. Já sabe que pode ouvir aqui na sua rádio, em radiorcs.pt, ou pode acompanhar quer no YouTube, quer no Facebook da obchannel.pt. Na próxima aula vamos ter como título Vivendo o Evangelho. Até lá, se Deus quiser.